O Everton me chamou hoje aqui para contar uma história para vocês. Vocês gostam de história? De aventura, fantasia, terror? Na minha cabeça tem tantas histórias, sabe? Que fica até difícil escolher uma. Mas que falta de educação a minha. Meu nome é Eugênio. E o seu? Agora que a gente já se apresentou, vamos pensar na história? São tantas na cabeça mesmo. Sabe por que eu tenho tantas histórias na cabeça? É que eu sou velho. Mas tipo, muito, muito velho. Pensa numa idade aí. Não. Outra chance. Mais velho ainda. Ih, não chegou bem nem perto. Tá. Eu sei. É meio difícil de acreditar, ainda mais com um rostinho desse aqui, não é? Você deve estar se perguntando agora. Mas como é que ele pode ser assim tão velho? Eu sei. É que... Chega aqui um pouquinho mais perto. É que eu sou um gênio, sabe? Isso. Daí vem o Eugênio. Eu sei que eu não tô todo azul e tudo mais, mas é que de vez em quando os seres humanos ficam um pouco incomodados com a minha forma natural, sabe? Aí eu acabei escolhendo essa aqui, a minha forma humana. Já pensei na história, já sei qual que eu vou contar. Você tá pronto pra gente começar? Vamos fazer assim, ó. Pega um copo ou uma garrafa d'água, escolhe um lugar em que seja tranquilo, onde você estiver, que tenha menos barulho. Se hidrate e vamos começar. Tá pronto? A história de hoje é a história de Guilherme, mais conhecido como Gui. Maria e Bernardo eram casados e moravam no interior de Minas Gerais. Eles viviam felizes com suas 7 filhas. Imagina ter 7 filhas? Mas elas eram a alegria do casal. Maria estava grávida de novo. Só que dessa vez, quem nasceu foi Guilherme, trazendo mais alegria ainda para o casal e para toda a família. O tempo foi passando e o lindo bebê cresceu e foi ficando com olheiras meio fundas, pálido e com a orelha um pouco estranha. Não demorou nada para começar a ganhar apelidos maldosos dos amigos e ser motivo de gozação. Todos riam dele. Em um dia comum, Gui estava na biblioteca. Ele adorava ler. Ele se deparou com um livro que contava as lendas e folclores. E começou a ler um livro e não parava mais. Cada história mais interessante que a outra. Até que se deparou com a lenda dos lobisomens. Ele achou assustador. Quando um casal tem 7 filhas e a 8ª criança nasce um menino, ao completar 13 anos, esse menino se transformaria em um lobisomem. A história dizia ainda que a transformação só aconteceria na sexta-feira com a lua cheia. Com medo, Gui começou a fazer as contas. Percebeu que era o 8º filho e que tinha 7 irmãs. E pensou, eu estou perdido, eu vou virar um lobisomem agora. Imagina você descobrir que no seu 13º aniversário o seu corpo vai mudar, que você vai virar um lobisomem, que é algo em que todo mundo sente medo. Deve ter sido aterrorizante mesmo. Uma semana depois, o aniversário de Gui chegou. Sua festa de 13 anos foi uma alegria muito grande para todos.
e nada de lobo. Ele ficou aliviado. Parecia que tinha tirado um peso das costas. É só uma lenda, pensou ele. Mas durante a noite, bem depois que a festa acabou, quando estava perto da meia-noite, ele ficou com uma vontade de sair de casa. Seu corpo estava quente, sentia que algo chamava para fora. Então, ele fugiu. Saiu de casa, sem rumo. Era uma sexta-feira à noite de lua cheia. Quando ele ouviu as 12 badaladas do sino da igreja, ele começou a se transformar em lobo. Com garras e presas afiadas, todo o seu corpo estava coberto de pelos. Completamente transformado, então, saiu em disparada. Ele teria que encontrar 7 cemitérios antes do amanhecer. Ao chegar ao primeiro cemitério, mais uma vez o lobo soltou seu uivo bem alto para a lua. Mas ele tinha que ser rápido. Restavam ainda 6 cemitérios antes do nascer do sol. Senão, ele ficaria na forma de lobo para sempre. Depois de toda a correria, Gui chegou antes do raiar do sol. Ainda bem que ele conseguiu. Foi uma correria só. Você já imaginou ficar preso na forma de um lobo pro resto da vida? Bom, na verdade, eu já fui transformado em lobo uma vez, pelo meu irmão mais velho. É essas coisas de pregar peça, sabe? Eu demorei um tempão até eu conseguir voltar para minha forma de gênio. Ai, ai. Deu tempo, pensou. Ele entrou devagarzinho para não acordar ninguém. Quando menos percebeu, já era um menino novamente. No outro dia, na escola, ninguém percebeu nada de diferente em Gui. Mas todos falavam sobre os uivos horripilantes que ouviram à noite. Passado um tempo da primeira transformação, Gui soube de uma competição de atletismo em sua escola. Sem perceber, ele revelou seu segredo. Ele disse: "Eu vou ganhar a corrida, eu tenho certeza." Em seguida, um amigo respondeu: "Por quê? Você sempre perde, fica em último." Gui respondeu: "Se eu conseguir correr 7 cemitérios em 12 horas, eu vou ganhar fácil." Nessa hora, seu amigo se apavorou. "O quê? Cemitérios? Socorro, socorro! É o lobisomem! Fujam, fujam!" Todos com medo saíram correndo. Ninguém mais ficava perto de Guilherme. No dia da corrida, ninguém queria deixar Gui correr, dizendo que ele teria vantagem com seus poderes de lobo. Ele fez uma promessa, que não usaria e não se aproveitaria desses poderes. Então, foi decidido que ele poderia correr. Mas o que ninguém sabia era que ele tinha treinado todos os dias com o incentivo da sua família, que já tinha aceitado ele do jeito que ele era, como um menino lobo.
Gui foi campeão da corrida, sem se transformar em lobo. E todos aceitaram sua vitória. Com o tempo, todos foram vendo que, mesmo diferente, Guilherme era igual a eles, menos na sexta-feira com lua cheia. E pouco a pouco, o menino lobo foi conquistando o coração de toda a cidade. Bom, essa história teve um final feliz, não é? Bom, hoje a gente descobriu que o colega pode ser diferente, ou talvez até a gente mesmo. E tá tudo bem também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história e que a gente possa se encontrar para várias outras histórias, não é? Bom, olha, o Everton ainda tem um recado para vocês, então fiquem aí e acompanhem. Meu nome é Everton de Lima Mariano, eu sou ator, diretor teatral, dramaturgo e professor de teatro. Eu sou o criador do Eugênio. Já que o Eugênio é um contador de histórias, nada mais justo do que eu contar um pouquinho da minha história. Eu fui criado até os meus quase 10 anos em um parque de exposição, desses que viajam o país todo. Lá tinha um circo também. Esse foi o meu primeiro contato com a arte. Trapézio, palhaço, malabares, Globo da Morte. Eu tenho certeza que hoje eu sou um artista por ter entrado em contato com a arte ainda quando criança, quando eu era muito novo. Durante a infância eu fiz peça na escola, na minha adolescência eu participei de um grupo teatral por mais de um ano e quando eu fiz 18 anos eu fui fazer faculdade. Foi na adolescência que eu comecei a escrever histórias, ter o gosto por criar personagens. Eu lembro que eu tinha um caderninho azul em que eu ia escrevendo várias histórias. Eu lembro que nesse tempo eu pensava que talvez eu pudesse vir a trabalhar como roteirista de cinema, de seriado, alguma coisa desse tipo. E na faculdade a minha escrita foi amadurecendo, foi se profissionalizando, né? E o Eugênio surgiu dentro de uma dessas artes de escrita, de personagens, de história. Ele é um gênio milenar, contador de histórias e contador de histórias. É sempre bom a gente pontuar essa diferença de histórias e histórias. Histórias se refere a narrativas populares, folclores, lenda, ficção, enfim, aquilo que não é real, né? Já histórias são dados factuais, é a nossa realidade, é o que a gente vive dia a dia, o que a gente estuda na escola como a história do mundo, a história do Brasil. Essa é a história que os contadores de história também contam, além da história. E o Eugênio é isso, né? Ele é um gênio milenar, que ele passou por muitas histórias, por essa questão da magia, do mundo mágico onde ele vive, mas ele também presenciou muito da nossa história. Então ele está habituado a contar ela também. E é muito legal quando a gente encontra e compõe um personagem assim, em que ele pode ser um pouco aberto, sabe? Em que ele vai crescendo cada vez mais com o tempo.
O Eugênio eu criei ele em 2019 para um projeto que eu fazia parte chamado Recreio Oficina, que destinava apresentações artísticas nas escolas públicas da cidade de Varginha, gratuitas, e ele surgiu assim, para contar histórias para crianças pequenas, né? E a primeira história que ele contou foi A Bruxa e o Batom Borrado, que é do escritor Anderson Novello. Esse foi o primeiro contato dele com a apresentação, com as crianças, e foi muito gratificante, foi muito divertido para mim, enquanto ator, dramaturgo, diretor, poder fazer isso, poder levar ele até as crianças nas escolas. A contação de história, ela vem através da oralidade, né? Ou seja, ela é muito antiga. Ela veio antes da nossa escrita humana. Num tempo onde as pessoas só podiam confiar na sua memória para obter conhecimento e também para transmitir conhecimento. Era dessa forma oral em que as pessoas obtinham conhecimento sobre agricultura, sobre a história da sua comunidade, da sua tribo, né? E ela vem de um tempo em que o ser humano confiava muito na sua memória, em que isso era uma das coisas mais importantes. Tem histórias de griots, que são contadores de histórias africanos, que eles, antigamente, eles eram conselheiros dos seus reis, das suas rainhas, enfim, da família real. Para quando eles tinham que lidar com outras tribos, quando eles tinham que lidar com movimentos territoriais, de plantação, quando aconteciam as coisas em suas comunidades, eles eram os conselheiros. Por quê? Porque eles guardavam essas histórias, eles tinham essas histórias com eles. E a história, esse conhecimento, ele também é poder, né? E na cultura africana, os griots, eles têm também separações. Eles têm os griots contadores de história, eles têm os griots cantores, eles têm os griots de artes, né? É uma ramificação aí de griots, de contadores de história, muito grande. Ouvir histórias na educação infantil pode ser muito importante, porque ela ajuda no foco, ela ajuda no desenvolvimento de um novo vocabulário também, ela ajuda na imaginação, na concentração, no desenvolvimento com o outro, né? Muitas vezes no interesse à leitura, ajuda na reflexão, trabalho com a memória, desenvolve as emoções, né? Porque a contação de história ela é cheia de emoções. A contação da história para criança ela é muito importante por causa do lado lúdico, o lado imaginário, que as crianças têm muito aflorado, né? Toda criança pode ser um contador ou um criador de história em potencial, porque na cabeça dela tudo pode existir. Na cabeça dela não tem barreiras, né? Que a gente vai desenvolvendo a partir do momento que a gente cresce. Parte da produção, estou fazendo a pesquisa da lenda dos lobisomens, da licantropia, que está falando aqui. Que a licantropia é a habilidade mágica de se transformar nessa criatura.
Uma das lendas que tá falando aqui é sobre a mitologia grega, que diz que foi uma maldição de Zeus para um rei chamado Licaão, que tinha feito Zeus, fez um banquete para Zeus, né, em homenagem a Zeus, e fez ele comer as vísceras de um de seus filhos. Bom, aqui não diz qual dos filhos de Zeus foi, e aí Zeus puniu ele, né, com essa maldição de se transformar em lobisomem. E diz aqui que é na lua cheia, porque foi quando aconteceu o banquete. E aí então essa maldição também seria porque ele se transformaria em um lobo cheio de fome e que iria atrás de carne, né? Por isso tem a questão de comer, de ser um bicho, de ser um animal, né? Caçador e que está sempre com fome. Uma parte legal. Tem aqui que fala sobre países africanos também. Relatos de pessoas virarem hienas, crocodilos, leopardos, leões, panteras. Na China são tigres, no Japão raposa, na Rússia são ursos. Acho que cada cultura vai colocando mais os animais, né? Os animais que tem ali. Acho que é por isso que vai divergindo tanto sobre essa questão. Mas eu acho que é mais a questão da transformação do humano num animal, né, no caso. Tem uma sobre o Haiti também, que fala que as pessoas se transformavam e roubavam as crianças no meio da noite para passar a maldição. Eu não vou saber pronunciar, porque é haitiano, mas a tradução, eles não chamam de lobisomem, chamam de os olhos vermelhos. Bem legal. História do lobisomem no folclore brasileiro. Que diz que em alguns locais do Brasil acredita-se que o lobisomem só se transforma em uma encruzilhada e que tem que ser sexta-feira à noite. Que ele retorna ao amanhecer para a encruzilhada para se transformar em ser humano novamente. Em outras regiões, acredita-se que o oitavo filho, com uma aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, provavelmente se tornará o lobisomem. Tem essa aqui, ó. A crença que o lobisomem corresponde ao sétimo filho de um casal cujos anteriores sejam todas mulheres. E que ele se transforma quando completa 13 anos. E que também na lua cheia, que volta a se transformar em ser humano quando amanhece. A pesquisa... Eu já peguei alguns dados da pesquisa do licantropo, sobre a maldição de Zeus, um pouco do folclore brasileiro. E eu acho que vou pegar o folclore brasileiro. Pra gente valorizar um pouco da nossa história, da nossa criação, né? E outro foi porque eu achei ele o mais ameno, assim, também. Até porque eu tenho que pensar que eu vou contar história para criança. Como eu comecei a fazer a pesquisa, né? E aí toda vez que a gente pensa em contação de história, a gente sempre lembra de histórias infantis, no caso, né? A gente sempre lembra da Disney, né? Com as histórias. Por quê? Bom, eu lembro da Disney por causa das histórias dos irmãos Grimm, né? Que são uma boa parte das histórias da Disney, em que todas eram contos folclóricos de terror, né? Era uma forma de contação de história para realmente colocar medo, ensinar as crianças e tudo mais. E não tinha final feliz naquela época dos irmãos Grimm, né? Os finais deles nunca eram felizes. A Chapeuzinho Vermelho era para
para ensinar a criança a não desobedecer, não andar sozinha, não falar com estranhos, né? A Ariel também é para não confiar em pessoas que você não conhece. Porque a Ariel, na história dos irmãos Green, ela fica sem o príncipe e sem a voz, né, também. Eu tô... eu vou usar essa mesmo, do Brasil, para poder escrever. Não sei quanto tempo vai dar de história, porque não é muito grande, não. Se a gente parar pra pensar também na questão brasileira, né? Tipo, de ter 7 filhas, antigamente o pessoal tinha muito filho mesmo. Ai. Finalizei a história. Eu segui pelo folclore brasileiro mesmo. Tive umas dúvidas se ia ficar, mas acho que vai ficar esse mesmo. Tem três páginas. 3 páginas é capaz de não dar muito tempo. Porque eu vou contar em vídeo, né? Se eu estivesse contando ao vivo, poderia ter uma questão corporal, de encenar. Mas eu vou contar em vídeo. Ah, mas ela tem começo, meio e fim. Ela tá toda estruturada. Ah, também esqueci de falar. Para terminar de escrever o enredo, eu pesquisei um pouco sobre o bullying também, né? Para como colocar isso para as crianças nessa história. É óbvio que a gente não vai falar diretamente que é bullying, mas vai ficar subentendido sobre essas questões de relação humanas e tudo mais. Agora eu tenho que animar. Eu tenho que fazer a animação dela. Não sei como é que vai ficar a animação ainda. Eu vou gravando um pouquinho assim cada noite que eu tô fazendo a produção. Eu não vou gravar todas, eu nem gravei todas, né? Porque teve outros dias que eu também tava escrevendo, que eu também tava pesquisando. Mas só pra ter um corte da pesquisa, pra poder fazer a produção. É todo dia que eu venho aqui com essa parte é de noite, né? Porque é mais fácil pra mim trabalhar à noite, criar, ler. Mais uma noite de produção, mais uma noite de boné, porque meu cabelo tá todo amassado. E hoje eu tô mexendo na segunda parte da animação. E eu tô terminando ela. E realmente as 3 páginas não vai ficar uma animação grande. Eu tô fazendo animação estilo mão desenhando, sabe? Aquelas que a gente vê bastante no YouTube para aula de história, para contação de história também. Aí, como eu tava falando, o texto ficou com 3 páginas. Eu tô terminando a animação. Eu tava pensando em colocar o Eugênio pra contar a história. O Eugênio é um personagem que eu criei, que ele é um gênio contador de histórias. Aí eu tava pensando de colocar ele pra contar essa história do Menino Lobo. A história. O título dela é O Menino Lobo. Vamos ver se o Eugênio vai aparecer. Eu não sei se vai ser
se vai ser o Eugênio. Eu pensei no Eugênio porque é legal ter um personagem pra contar a história. Sem ser só eu, assim. Até porque vai ser dividido em duas partes, né? A contação de história e vou falar um pouco de mim também. Falar um pouco sobre a contação de história, né? Também vou falar. Vamos ver. Nossa, mas gente, fazer animação é um trem difícil demais, viu? Não é fácil, não. E olha que essa aqui que eu peguei de estilo de mão desenhando nem é a das mais difíceis, mas contando entre ontem, anteontem e hoje, já tenho que eu fiz três, hoje já tá indo pra quase 3 também, pra quase 3 horas, pra um negócio que tá ainda em 10 minutos. Ah, uma coisa tem que ser falada, eu estou fazendo a animação e a legenda da animação para que todo mundo possa ver, né, essa parte da contação de história. Pensando em pessoas que têm deficiência auditiva e também pensando em pessoas que são surdas. Eu tenho que ver se eu vou conseguir legendar todo o vídeo ou se eu vou conseguir legendar só essa parte. Mas é isso. Eu vou terminar essa parte aqui. E aí eu acho que eu vou começar a fazer a produção da contação, de fazer o vídeo contando a história. E fazer a minha parte também. Dá trabalho, viu? Você pensa que não, dá trabalho. Espero que você tenha gostado de passar esse tempo comigo. Para mim foi muito importante e eu sei que para o Eugênio também, né? Eu espero que a gente possa se encontrar ainda várias vezes nesse mundo de contação de histórias, nesse mundo de artes, né? E até a próxima. Tchau, tchau.